Neste vídeo vou trazer uma leitura profunda sobre a história de poder da religião apresentada na árvore cabalística. Esta árvore não é aquela tradicional, com 10 esferas. Esta árvore contém 13 esferas, que é muito sugestivo, já que o 13 é um símbolo de morte e transformação. A imagem apresentada é uma apresentação gráfica que une conceitos da árvore cabalística com estrutura de poder religiosa e política ao longo da história. A árvore cabalística é um símbolo esotérico antigo que reflete caminhos espirituais, níveis de consciência e conexões entre o divino e o mundo material. Neste diagrama, estes símbolos são usados para ilustrar a evolução e o controle das religiões e seitas, desde civilizações antigas até os dias atuais. As primeiras formas de poder religioso surgem nas civilizações antigas, como o Egito, Babilônia e Canaã. Neste período, religião e poder político não eram separados, eram indissociáveis, com faraós e reis sendo considerados divindades ou representantes diretos dos deuses. Ao longo dos séculos, religiões como judaísmo, cristianismo e islamismo estruturaram grandes impérios espirituais e políticos. Com o advento da Igreja Católica, o poder religioso alcançou seu ápice durante a Idade Média, onde o Vaticano centralizou grande parte da autoridade espiritual e política do Ocidente. Organizações como os Cavaleiros Templários, os Jesuítas e, posteriormente, a Maçonaria são retratados no diagrama como ramificações desse poder central, manipulando eventos históricos e influenciando decisões políticas em diversas nações. O diagrama evidencia as conexões entre diferentes sociedades secretas e organizações religiosas, mostrando uma linha contínua de poder que atravessa séculos. A transição do poder dos Templários para a Suíça, a fundação dos bancos modernos, a ascensão dos jesuítas e a criação dos Illuminates são destacados como movimentos estratégicos para a consolidação de poder econômico e espiritual. Vamos então à leitura desse importante diagrama. No topo do diagrama, os cananeus são representados como uma das civilizações ancestrais que influenciaram diretamente o Egito e a Babilônia. Os cananeus habitavam a antiga região de Canaã. Estabeleceram práticas religiosas que se conectavam aos cultos egípcios e babilônicos. Entre esses cultos destacam-se rituais de sacrifício e adoração de divindades ligadas à fertilidade e guerra. Na Babilônia, essa influência se expandiu e se transformou em uma estrutura religiosa complexa, envolvendo deuses como Marduk e Dagon. Marduk era considerado o principal deus da Babilônia, associado à criação e ao poder absoluto. Ele é frequentemente identificado como o líder dos deuses babilônicos e era reverenciado em templos grandiosos. Outro nome importante ligado à Babilônia é Nimrod, que, segundo relatos bíblicos, foi o fundador de várias cidades, incluindo Babilônia. Nimrod é retratado como um poderoso caçador e rei que liderou um império imenso e centralizou práticas religiosas que contribuíram para a edificação da Torre de Babel, um símbolo de desafio ao poder divino. Dagon, por sua vez, era o deus associado aos filisteus e à fertilidade, sendo adorado em regiões próximas à Babilônia. Essas conexões demonstram como os cananeus, o Egito e a Babilônia estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento de poderes religiosos que atravessaram séculos e influenciaram impérios futuros. A ligação entre Egito e Babilônia, como vemos aqui na árvore, representa ramificações. As ligações entre as esferas são chamadas de caminhos na árvore cabalística, e aqui trazem também informações importantes. A ligação entre Egito, Babilônia, Império Romano e Judéia está enraizada em uma herança apóstata religiosa que influenciou diretamente as práticas culturais e espirituais dessas nações. Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, alcançou seu auge em poder e expansão territorial, consolidando práticas religiosas que incluíam adoração a Marduk e a centralização do culto às imagens. Nabucodonosor também foi responsável pela invasão de Jerusalém e a destruição do Templo de Salomão, levando muitos judeus ao exílio babilônico. Essas práticas religiosas se misturaram com tradições locais, que terminou influenciando a própria religião judaica. Já o Egito, com o seu panteão de deuses e rituais complexos, influenciou diretamente o pensamento esotérico romano.
Os rituais de adoração a Ísis e Osíris, por exemplo, se expandiram para Roma, influenciando cultos locais e a simbologia de poder imperial. Quando Roma ascendeu sob figuras como Júlio César, houve uma clara apropriação de símbolos e ritos do Egito e da Babilônia. César, ao conquistar territórios do Oriente, absorveu cultos misteriosos que foram acrescentados ao simbolismo religioso romano. Essa influência facilitou o surgimento de cultos imperiais e a fusão entre poder político e religioso, algo que perdurou durante todo o Império Romano. No diagrama, Roma e Judéia aparecem interligados aos Templários e Casares. Os Templários, surgidos no contexto das Cruzadas, estabeleceram uma rede financeira que conectava Roma aos territórios orientais, enquanto os Casares, um império que abraçou o judaísmo como religião oficial, se destacaram pelo controle comercial e militar entre o Oriente e Ocidente. Essa aliança estratégica permitiu a consolidação de um poder dual, espiritual em Roma e financeiro entre os Casares e os Templários, expandindo a influência religiosa e política no mundo medieval. No centro do diagrama cabalístico, o Vaticano é representado com destaque como um simbolismo solar, destacando a ligação direta com Roma, Judéia, Templários e Casar. Essa centralização do poder espiritual foi fortalecida no Concílio de Nicéia 325 d.C., onde o cristianismo foi institucionalizado como religião oficial do Império Romano, solidificando tradições e unindo doutrinas, criando então a Igreja Católica Apostólica Romana. O concílio também impulsionou o sincretismo religioso, substituindo cultos pagãos por símbolos cristãos. Exemplo disso é a transformação de figuras como deusas romanas como Diana, dentre outras, em devoções associadas à figura de Maria, a mãe de Jesus. Esse processo facilitou a aceitação do cristianismo pelos povos romanos e reforçou o domínio da Igreja sobre tradições populares, adaptando festividades e símbolos ao novo contexto cristão. O Sol Invicto, que significa Sol Invencível, foi um culto pagão adorado no Império Romano. Sua origem remonta aos séculos III d.C., quando o imperador Aureliano oficializou o culto como a principal divindade do Império, estabelecendo o dia 25 de dezembro como a data de celebração de seu nascimento. O culto era centrado no deus solar, que simbolizava a luz, poder e invencibilidade do Império. O Império Romano se apoderou de simbologias cristãs, onde houve uma adaptação de festividades e símbolos pagãos ao cristianismo oficializado. O simbolismo solar é claramente representado no Vaticano, tanto em sua arquitetura quanto em seus rituais. A Praça de São Pedro, por exemplo, possui um obelisco egípcio em seu centro, símbolo solar típico do Antigo Egito, alinhado de forma a marcar o solstício e equinócios. Este simbolismo reflete a continuidade e adaptação de cultos solares pagãos dentro da tradição cristã, reinterpretados sob uma ótica católica. No diagrama abaixo do Vaticano estão os Merovígios, uma dinastia que governou os francos na região atual da França e Alemanha, entre os séculos V e VIII. Eles são associados ao mito de uma linhagem direta de Jesus Cristo, perpetuada através de Maria Madalena, onde foi popularizado em teorias da conspiração e obras literárias, como o Código da Vinci. Historicamente, os Merovígios estabeleceram um reino poderoso e tiveram relações estreitas com a Igreja Católica, sendo fundamentais para a consolidação do cristianismo na Europa. O Vaticano teve um papel estratégico no fortalecimento dessa dinastia, utilizando-a para expandir o poder e a influência da Igreja. Com o apoio do Papa, os Merovígios consolidaram o cristianismo na Europa Ocidental, o que permitiu ao Vaticano um controle total sobre vastas populações e o alinhamento de líderes políticos aos interesses da Igreja. Neste contexto surgiram também os Templários. Os Templários, uma ordem militar e religiosa criada durante as Cruzadas, em 1119 d.C., acumulou um grande poder econômico e militar, controlando rotas comerciais e desenvolvendo um sistema financeiro pioneiro. No diagrama, eles estão conectados à maçonaria,
que herdou simbolismos e práticas esotéricas dos templários, relacionados também ao Templo de Salomão. Após a perseguição e extinção oficial da ordem pelos interesses do Vaticano e da coroa francesa, muitos de seus membros se reorganizaram em sociedades secretas, influenciando a maçonaria que surgiu oficialmente no século XVIII, mas com raízes que remontam aos conhecimentos esotéricos e arquitetônicos dos templários. No diagrama, os Khazares, uma confederação de tribos de origem turca que se converteu ao judaísmo no século VIII, aparecem conectados aos jesuítas, com o propósito de combater a reforma protestante e expandir o catolicismo. A ligação se dá pelo controle financeiro e geopolítico, já que os Khazares dominaram rotas comerciais e os jesuítas, através de suas missões e influências políticas, se infiltraram em reinos e cortes europeias, moldando políticas religiosas e econômicas ao longo dos séculos. Na base do diagrama cabalístico, dentro de um triângulo invertido, estão os Illuminati, representando a convergência de poder entre maçonaria e jesuítas. Comente aqui o que você achou da leitura deste diagrama. Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais!